CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Nosso assunto tem a ver também com o Ministério Público Estadual. Uma potencial candidata à chefia do órgão decidiu não entrar na disputa. A gente fala muito aqui no comentário, no quadro CBN e a Política, Patrícia, sobre as eleições de 2026, né? As eleições deste ano, que vão ser eleição para os cargos de governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Mas tem outra eleição que vai acontecer esse ano também, em março, que é a que vai ajudar a definir quem vai chefiar o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Espírito Santo. E por que isso é relevante? Claro que é uma coisa, né, mais restrita, né? Não é uma eleição geral, apenas membros do próprio Ministério Público podem votar nessa eleição, ou seja, promotores de justiça e procuradores de justiça, mas o Ministério Público Estadual é uma instituição muito relevante na sociedade para todo mundo, não só para os membros da própria instituição, ou seja, não só para os promotores e procuradores. O Ministério Público, por exemplo, é o titular da ação penal, né? Na entrevista há pouco a gente estava falando aí sobre trotes, né? O secretário em determinado momento mencionou, o Ministério Público pode fazer alguma coisa, propor uma ação. Então, um dos papéis do Ministério Público é esse, não só em casos como trote, mas crimes em geral, ações civis públicas também. E o chefe do Ministério Público, ou a chefe, né, quem vier a ser escolhido para o cargo, não é o responsável direto por todas essas ações, mas é quem vai administrar a instituição e, a partir de uma boa administração, isso pode ajudar, né, dependendo de como for a administração, isso pode ajudar ou atrapalhar a proposição dessas ações indiretamente, né? Embora o procurador-geral ou a procuradora-geral não tenha interferência direta sobre as ações dos promotores. Então, só contextualizando aqui, né, porquê da relevância dessa eleição, que vai acontecer em março. E aí, a eleição é o seguinte, pode-se tentar a reeleição. Hoje, o atual procurador-geral de Justiça é o Francisco Berdeal. Ele é considerado o favorito na disputa, e certamente vai tentar a reeleição. A questão era que ia disputar contra ele. Pelo que aconteceu na eleição passada, em 2024, o caminho natural das coisas, né, seria que quem ficou mais bem colocado na eleição passada fosse candidato agora também. Mas uma das principais apostas aí, de que seria uma potencial candidata, né, para concorrer contra o Berdeal, anunciou que não vai disputar. Que a promotora de justiça Maria Clara Mendonça Perim, que atua na Serra, que era considerada uma potencial candidata para concorrer contra o atual Procurador-Geral de Justiça, Francisco Berdeal, ela anunciou ontem que decidiu não disputar, não vai se inscrever para concorrer aí para participar, né, dessa disputa pela chefia do Ministério Público Estadual. Isso não quer dizer que necessariamente o Berdeal vai ser candidato único, porque tem outros potenciais candidatos aí na jogada. O promotor Pedro Ivo de Souza, que também participou do pleito passado, e o promotor Danilo Raposo, também são apostas aí nos bastidores do Ministério Público de que poderiam também se candidatar. Porém, eles não, eu entrei em contato com os dois ontem pela coluna, né? Eu publiquei uma coluna sobre isso em A Gazeta, e eles não responderam, não disseram se vão ou não se inscrever, se vão ou não disputar a chefia do Ministério Público. Então, o que a gente tem de certo agora é que o atual Procurador-Geral de Justiça certamente vai disputar, vai se inscrever, e a promotora Maria Clara Mendonça Perim não vai disputar. Está ainda um suspense aí em relação aos promotores Pedro Ivo de Souza e Danilo Raposo, para ver se eles vão ou não se inscrever. As inscrições começam no próximo dia 19, vão até o dia 26, e é um processo com várias etapas. Falei que os promotores e procuradores de justiça podem votar, só que eles votam e escolhem 3 nomes para formar uma lista tríplice. Mas quem escolhe realmente quem vai chefiar o Ministério Público, escolhe entre esses 3 nomes, é o governador Renato Casagrande. É o governador que, né, estiver no cargo na hora que logo após a lista tríplice ser eleita pelo Ministério Público. Como isso vai acontecer em março, é muito provável que seja o governador Renato Casagrande a fazer essa escolha. O governador, ele tem uma expectativa, né, que a gente já tratou diversas vezes aqui na CBN, que o governador pode ser candidato ao Senado esse ano. E para isso ele teria que renunciar ao mandato de governador até o início de abril. Mas como a eleição no Ministério Público vai ser em março, 6 de março, início de março,
ainda estaria nesse tempo, mesmo que o governador Casagrande renuncie ao mandato, ainda estaria na janela aí de tempo que ele seria o definidor dessa história, né, de quem vai realmente comandar o Ministério Público. E o favoritismo do Berdeal, do atual Procurador-Geral de Justiça, se dá muito por conta disso, que ele tem uma relação de proximidade com o governador Renato Casagrande, e muita gente nos bastidores do Ministério Público já faz uma conta assim, de que se o Berdeal entrar na lista tríplice, se ele estiver entre os 3 mais votados na eleição de março, muito provavelmente o Casagrande escolheria ele, mesmo que ele não fosse o mais votado. Então tem todo um favoritismo dele aí, e a decisão da promotora Maria Clara de não disputar se dá também nesse contexto. Ela divulgou uma nota ontem, e nessa nota ela disse que decidiu não se inscrever por razões pessoais e estratégicas, o que faz referência indireta, né, a esse contexto, que talvez estrategicamente, né, avaliou-se que não seria interessante enfrentar o Berdeal nesse momento em que ele está com esse favoritismo pela proximidade com o governador Renato Casagrande. Mas no próximo pleito, pode ser que algumas pessoas que não se inscreveram dessa vez venham a se inscrever, como a própria Maria Clara. Patrícia? Pergunta do nosso ouvinte, Fernando. Como é que a população percebe essas mudanças em órgãos públicos como o Ministério Público? Bom, primeiro ouvindo o CBN, ó. Já fica sabendo assim antes da eleição. Porque assim, tem alguns poderes que têm mais visibilidade que outros, né? Por exemplo, o governador é uma figura, né, política de maior projeção porque é o chefe do poder executivo, como o nome diz, o poder que executa. Então, aqui que faz os repasses, inclusive, para os outros poderes. O presidente da Assembleia Legislativa também tem uma visibilidade, porque é a casa que faz as leis, de vez em quando tem alguns projetos polêmicos lá, né? E aí isso ganha os holofotes. O presidente do Tribunal de Justiça, que agora é a presidente, né? Temos agora a primeira presidente mulher do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargadora Janete Simões, também tem uma certa visibilidade. E aí tem a chefia do Ministério Público Estadual, procurador ou procuradora-geral de Justiça, que também tem uma visibilidade, mas é um pouco menor, como eu falei, devido até à própria natureza do que o Ministério Público faz, que é sim, com certeza, um trabalho relevante, né, de propor ação penal, fiscalizar, inclusive, o trabalho das polícias, e de vez em quando aparece, né, são muito citados nas reportagens, né, de diversos assuntos, né, que o Ministério Público denunciou fulano, propôs uma ação, cobrou um pagamento, um ressarcimento, mas isso quem faz são os membros desse poder, dessa instituição, do Ministério Público, né, o promotor de justiça, a promotora de justiça que atua em determinado município. O Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe administrativo, é quem vê lá a questão do orçamento, né, tem que garantir as condições de trabalho, de funcionamento ali, faz a gestão de pessoal, dos servidores, dos membros. É um trabalho com um grau menor de visibilidade, mas não de menor relevância social, Patrícia. Tá certo. Letícia, a gente continua acompanhando os desdobramentos também e contando sempre com a sua ajuda aqui na CBN Vitória, todas as terças-feiras. Ok, Patrícia, até a próxima. Até a próxima.